Anime e desenho animado é a mesma coisa, porque anime vem de animation, né? Então, para os japoneses, tudo é anime. Inclusive desenho americano, europeu, brasileiro, qualquer animação para eles é anime. Para nós, anime é o que eles fazem, tá? Mas, a priori, por definições, anime é uma animação. Depois que a indústria do anime floresceu, o início foi adaptações até de mangás. Se fazia o mangá e depois se transformava em anime. Mas aí o Japão, ele tem uma grande e boa característica da diversidade dos temas, porque a segmentação do público é diferente do Ocidente. Então eles seguiram mais ou menos o mesmo segmento de editoração do que o mangá. Então, para crianças, para adolescentes, para adultos, e dentro de adultos tem N possibilidades para mulheres, jovens, mangá erótico, mangá pornográfico, enfim. Então, dentro dessa classificação, é possível, então, varrer uma infinidade de temas. Então, nós temos um mercado, assim, com diferentes temas, diferentes públicos, e isso dá uma produção imensa no Japão. O que diferencia nesse ponto estético a animação japonesa de uma animação ocidental? Mas eu acredito que esses seriam alguns deles, né? O próprio desenho do personagem em si, né? A forma como ele é colocado no espaço, né, do quadro, e a própria quantidade de quadros, né? Se você pega uma animação hoje como Uma História de Amor e Fúria, o diretor ele chegou a fazer menção disso, né? Que ele tentou usar a quantidade de quadros que se tem anime. E isso parece que não tem influência, mas tem. Se você pega um anime, você pega um Disney, pega um Hanna-Barbera, você sente essa diferença no tipo de movimento, né? A fluência do movimento. Acaba sendo um traço também da animação japonesa. E os animes seguem mais ou menos essa linha. Não importa o tema, eles seguem, todos eles, mais ou menos uma padronização quanto à própria cultura japonesa. Então a gente vê, por exemplo, muita influência do pensamento confucionista, a gente vê temas ligados à religião que estão embutidos. É a mesma coisa, por exemplo, com as nossas histórias. Nós temos um princípio cristão ou judaico-cristão, conforme o país. Então, lembre-se que no Japão não tem os 10 mandamentos, então é outro tipo de configuração. E o dia a dia, o cotidiano, também aliado às próprias lendas, às próprias histórias, tudo isso então entra realmente no roteiro dos mangás e animes. Então, quando os desenhos japoneses vieram pro Brasil, na verdade, assim, não se tem um registro ao certo de como isso chegou. Inclusive, para fazer pesquisa, eu conversei com algumas pessoas da televisão daquele período e muita gente não sabe ao certo como é que aquele material chegou. Muito provavelmente já veio de uma forma semelhante da como é hoje. Os caras iam lá fora, compravam, isso era dublado, enfim, passava na televisão. Isso nos anos 60, anos 70 e anos 80. Algumas poucas pessoas tinham acesso a VHS, que eram vendidos na Liberdade, mas isso era muito pouco. O tipo de aquisição continuou sendo um pouco aquela, né, da vinda dos animes, só que de 94 até hoje a gente teve um advento de uma coisa chamada internet. A internet ocupa um papel muito grande nesse passo que eu vou falar agora, sobre as comunidades de fãs, e essas comunidades de fãs se espalharam então pelo país inteiro. Eu acho que não há uma cidade no Brasil que não tenha um grupo de aficionados de mangá e que tenha em menor ou maior escala seja o nome que possa se dar, um anime-con, um manga-con, um anime-fest, anime-game, o que você quiser. Se tornaram, então, aí já convenções comerciais, né? Eu me lembro que eu fundei a Bradem e nós fizemos o primeiro manga-con. Então, era voltado à cultura japonesa. Então, nos cobrava ingresso, então eram fãs que queriam trocar desenhos, fazer etc.
E é lógico que isso depois foi crescendo, então empresários, trazendo inclusive artistas pop, os J-pop, de música, etc. Então, nessas convenções hoje em dia, há uma gama muito grande de aspectos da cultura pop japonesa. São eventos assim, os piques chegaram a 70, 80 mil pessoas. São eventos tranquilos, onde não ocorre violência, as pessoas estão lá. E tem também o grande atrativo, que são os cosplays, né? E as pessoas estão lá em torno de um assunto em comum, que eu considero como cultura pop, mas o mangá anime, então, são as estrelas, os expoentes máximos disso. O que as pessoas, os educadores ou aqueles que detêm algum tipo de poder poderiam fazer era, antes de criticar, procurar conhecer, não ver um episódio, não ver dois, mas ver um número razoável de episódios, né, uns 10 pelo menos, porque muitas vezes algumas coisas não se pega vendo esporadicamente, você não sabe o que está acontecendo num título. É bom lembrar que desenho japonês é semelhante às nossas novelas, ela tem um início, tem um meio e tem um fim, para poder entender aquilo que o filho gosta, que o sobrinho gosta, que o aluno gosta. Porque um episódio só, né, a pessoa não entende, é uma outra cultura, porém os sentimentos são universais. É isso que tem que ficar claro na cabeça de algumas pessoas. Né? Desenho japonês, ele é um desenho japonês, mas os sentimentos, o social, o cultural, muitas vezes são elementos universais e que devem serem pensados e serem vistos de uma forma mais cuidadosa e não superficial, como a gente tem visto hoje em dia.